Fala, pessoal, estamos iniciando aqui mais um Filipod, tá? Hoje com um convidado muito especial aqui, Ronei Sampaio, né? Nosso, prazer, inclusive, aniversariante do dia aqui. Ah, tu vai contar essa? Claro! Sabe que eu não pensei que eu ia chegar aos 35, cara. Ah, sério, viu? Ó, sensacional. Eu achava que eu não ia chegar aos 35. E, além disso, o Ronei também, né, tem feito toda a mentoria ali, né, pro podcast, ali pro Filipod, né, e veio aqui contar aqui algumas histórias para nós, vamos falar um pouco de técnica de podcasts, enfim, então, bem-vindo, Ronei. Obrigado, meu querido, bom estar aqui contigo. Prazer imenso, né, tu tá aqui na nossa casa agora, criando o teu podcast. Nossa. E desejar, já vamos antecipar que está indo muito bem para quem iniciou. Aliás, a mentoria toda é do Viegas, né? Um cara que já está com 2 anos aí. Que está no podcast, bastidor aí agora. Está nos bastidores tá aí, lá, ó. Cadê a câmera 4 lá? Bota na 4, lá o cara lá, ó. Tá lá. Aquele cara ali já está com 127 episódios, cara. 127. Espetacular, né? Uma autoridade. E eu vi a história dele, do início, de como começou tudo isso, é algo realmente inspirador. Aliás, eu acho que te inspirou bastante, né? Foi ele quem acabou te colocando. Mas sabe, Maurício, eu gostaria de trazer aqui para nós, já que tu é todo da tecnologia, do TI, né, das coisas modernas agora, eu, há 45 anos atrás, vivendo nesse meio da comunicação, olha o que tem de diferença lá de trás para cá agora. Então imagina assim, o que foi essa evolução? Né? A gente vem desde o tempo do avião a lenha, né? Eu sempre digo assim, por exemplo, tu vê a história do telefone. O telefone, né? Era aqueles de parede e tal. Como custou a mudar para um outro formato, depois aqueles preto imenso que ficavam na mesa. Aquilo demorou um tempão, aí veio aquele cinza, né? De disco. Pô, com 35 anos e tu ainda... Peguei. Sensacional. Aí depois daquele telefone veio aquele quadradinho de teclado. Nossa, cara, aquilo ali era pura tecnologia. Entendeu? Tu apertava os botãozinhos e o número saía, tu não precisava mais discar. E o bloqueador do telefone? Sabe o que era o bloqueador do telefone? Claro, esse eu passei. Passou por esse? Claro. Um cadeado. Cadeadinho. No discador da CRT. No discador, é verdade, né? Aí com o advento realmente do celular, com o advento da web, a coisa andou de uma forma assim que tá difícil acompanhar, cara. Tá difícil, às vezes eu tenho que pegar meu celular e dizer assim pra minha filha, aqui ó, resolve aí pra mim, porque a tecnologia já passou por cima da gente, assim, correndo, né? Então, cara, te contar um caso que a gente fazia lá em São Paulo, né? Morei 13 anos lá em São Paulo. 13 anos, São Paulo é espetacular. Então, assim, passei ali por várias televisões, né? E começamos muito a criação de produtoras. Não existia essa história de produtoras. Era televisão e ponto, certo? Não existia essa história de produtora. E a gente começou a história de fazer criação de produtoras. Aí teve um cara, Savério, ele é o pai da namorada do Dinho, foi namorada do Dinho dos Mamonas. Savério, ele tinha lá um restaurante, Boi Salada, excelente restaurante, e na mesma rua 3 de Maio nós tínhamos o Festival Espaço Amador. Então como é que funcionava, né? Tu vê como é que a coisa é louca. Nós levávamos um palco para a rua, qualquer lugar, principalmente lá na Praça da Sé, que não tinha tanto problema de furto, de roubo, nada lá, a gente conseguia andar tranquilo naquela época. Então as pessoas vinham cantar naquele palco. Certo? Então tinha fita cassete, que tu estava falando lá no outro podcast, tem uma fita cassete. Fitinha, né? Aquela fitinha cassete, com os playback das músicas. Aí as pessoas iam lá e escolhiam que música queriam cantar lá, Belchior e tal, enfim, né? E botava o playback, a pessoa cantava. Se ela se desse bem, fosse legal e tal, ela ia pro programa. Era uma triagem. Aí a gente ia lá pro programa. Aí quem é que estava lá no programa de jurado? Belchior, o Ilza Carla, quer dizer, vou falar pessoas aqui que as pessoas nem lembram mais, né? O Ilza Carla. E lá, cara, que loucura. O programa era todo gravado com uma única câmera, cara. Câmera moderníssima, 3 CCD Sony. Mas era só uma. Mas desse tamanho, né? Uma câmera... CCD, fazia tempo. 3 CCD. E então, meu irmão, eu tinha que fazer o seguinte, ó. Chegava lá o Maurício para cantar, então tu cantava numa posição, botava lá a câmera central, tu cantava a tua música, aí eu tinha que trocar a câmera, botar do outro lado, certo? Eu botava a câmera lá do outro lado, tu cantava a mesma música, aí eu gravava do outro lado, aí eu botava a câmera do outro lado, então eu fazia 3 câmeras com uma câmera aparelho, só. uau! Uma câmera só. E depois editar isso aí.
E era a mesma câmera que era do drone, né? Depois tu vai contar aí como é que funcionava o drone na época. Não, o drone na época era helicóptero, né, cara? Por isso que eu tô comentando. Nosso drone, eu já contei essa história, a gente acabou uma vez pagando para trabalhar, né? Só para ter uma imagem mais bonita. Para ter uma imagem mais bonita ali no Ibirapuera, naquele obelisco que tem ali, a gente acabou pagando mais caro do que a gente recebeu para poder fazer uma imagem de helicóptero, né? Com aquela baita câmera no ombro e tal, né? Então essa era a nossa vida, Maurício, era uma loucura, sabe? Tem coisas assim do passado. Eu quero ver se eu consigo trazer ainda para fazer um pequeno museu aí, aquelas fitas quadruplex. Eu vou falar isso, não? Eu juntar com o Marcos aí. Você já ouviu falar fita quadruplex? Quadruplex não. O pessoal que está ouvindo aí, pesquisa lá no tio Google lá que tu vai ver as fitas desse tamanho, os rolos de fita desse tamanho assim. E hoje a gente está aí, né, com toda essa tecnologia, transmitindo. Pô, transmissão, tio. Transmissão era uma loucura. Nós tínhamos lá o Zé Micro-ondas. Não sei, não deve, pela idade, não deve estar mais vivo. Era um guri, né? Ele já era um coroão. Um sênior. Era o entendido. Aquela baita antena, cara. Aquela coisa de louco em cima de uma caminhonete. Né? E ajusta e vai para lá e tal. Olha aí hoje, ó. Exatamente. Então, assim, o pulo foi muito grande, essa tecnologia foi muito grande. E a TV está perdendo espaço, viu, cara? De verdade, é uma realidade, a TV está perdendo espaço. Né? Essa é a realidade que a gente está vivendo aqui agora. A própria TV já está no streaming, né? Hoje, por exemplo, eu chego em casa no final do dia, acho que eu vou me orientar alguma coisa, CNN, alguma coisa que eu coloco no celular ali, já está dando o programa que estaria dando e fica por isso mesmo, né? Então, cada vez mais, claro que é bacana tu ver uma produção padrão TV, né? A gente sem sabe dúvida, que, né, eu sou bem em TV, né, cara? A gente sabe que hoje, né, as produções precisam fazer um canal no YouTube, alguma coisa, né, que seja alguma coisa de conteúdo, né, o nível já larga lá em cima, né, enfim, a gente já sabe hoje coisa, mas é muito bacana, né, eu vou dar um exemplo, tá, Ronei? Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, né, sempre foi um hobby, enfim, e ali quando começaram na época ali da TV a cabo, né, começaram programas, né, tipo Jamie Oliver, enfim, programas onde o cara passava 1 hora num programa de cozinha, né? Ele ia no mercado, ele escolhia os ingredientes, ele começava a cozinhar, depois ele chamava os convidados, então ele fazia 2, 3 receitas, mais uma sobremesa, e, cara, parece que eu curtia junto aquilo, pra mim aquilo era no reality show, eu ficava vendo 1 hora aquilo, né, curtindo tudo aquilo no final de semana, depois pensando como é que eu vou reproduzir, né, e hoje tu passa um feed de Instagram ali, quando tu vê, a regra é 1 minuto, tem que passar um caminhão de coisas, cara, tu não saboreia ali, e tu vê coisas maravilhosas, tu te sente ainda mal vendo aquilo, né, que se tu não tá com cabeça boa, aquilo mais te estraga do que te ajuda, né, então a produção, ela é muito bacana, né, o conteúdo, né, depois nós vamos falar um pouco de legado. Para imaginar o seguinte, nós fazíamos muito vídeos institucionais, chamava-se vídeos institucionais, exato, né, corporativos, para empresas. Então, como eu acabei rumando, né, porque eu fui técnico agrícola também, né, cara, me formei na ETA, em Viamão, técnico agrícola, acabei indo para São Paulo e tivemos um programa chamado Jornal da Terra, né, a gente competia com o Globo Rural lá. Sim, ali tu casou produção, casei, né, o que eu conhecimento com a tua formação, exato, com a formação. Acabou te puxando. Exatamente. Então, assim, as dificuldades, cara, que a gente enfrentava em termos de viagem, quer dizer, assim, ó, tudo era um processo pesado, sabe? Tudo era um processo que hoje, né, tem que olhar para os agurizados e dizer assim, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que fazer muito mais do que a gente fazia no passado. Né? Eu mesmo tenho que ter várias adaptações, eu tenho que estar me consultando com meus meninos aqui, né, com o Rafa, com o Marcão, claro, e tal, porque é uma nova linguagem. Eu sou formado na TV, entendeu? Eu tenho essa formação da TV, 3 câmeras, câmera central, legal. Sim. Hoje eu tenho que me preocupar ali na hora do corte, que vai ter o corte do podcast. Entendeu? Que vão ter aquelas frases, aquelas palavras-chave e certas que vão impulsionar, né, ali nas redes sociais. Sim. E às vezes eu tô louco lá para botar a câmera central e tal, e tenho que aguentar na câmera lateral, entendeu? Porque essa é a linguagem, né? Sim. Entendeu? Então eu também hoje tenho que estar me adaptando. Né? E eu vou te dizer que, por exemplo, na tecnologia, tá? Eu comecei, né, o meu aprendizado com grupos, né, de amigos e coisa que estavam à frente, né, que buscavam saber, ou tu tinha que entender o que era o bit, o que era o byte, o que era o hexadecimal, né? Então eu cheguei a ser criado na tecnologia com essa base.
né, e coisa, isso faz a diferença também hoje, né, eu acho que, né, no audiovisual é a mesma coisa, né, tu conheceu a escola clássica, né, como foi feito, agora mudou o meio, né, tu tem o celular, tu tem o streaming, mas eu acho que boas práticas, boas técnicas, né, eu acho que elas perduram. Tem coisas, né, que se mantêm e tem que ser. Exatamente, e tem coisas que tem que se adaptar, né, tem que ver aí, né, como é que a coisa vai andando ao longo do caminho, né. Mas vamos falar um pouquinho de podcast, né, podcast acho que foi a nossa conexão, tá, eu jamais me imaginaria estar aí produzindo episódios, né, que dirá, tipo assim, um convite já era algo, né, enfim, que o Viegas fez. Tu visualizou isso, né? Sim, não estaria aqui se não tivesse, né, enfim, pelo desafio, e um desafio que eu vi esse horizonte, né, e coisa, entendo como uma coisa relativamente nova ainda, né, porque eu acho que o podcast, né, o visual aí, acho que foi pandemia mesmo, né, que ele de fato veio a disseminar, né, e ao mesmo tempo hoje eu vejo, para mim, por exemplo, eu entendo hoje como a minha inserção digital, né, de ver, poxa, eu tô achei um bom caminho para gerar conteúdo, enfim, né, claro, né, dada a parceria com o Câmera 4 e com o Viegas, né, tipo, né, quase que uma coisa, se eu não tentar, eu, né, não vou, mas, né, a ideia é que isso vire, né, alguma coisa, eu entendo que o podcast é uma nova oportunidade, né, para as pessoas ali para verem, seja para comunicação interna de uma empresa, um legado, né, alguma coisa, não necessariamente um podcast, eu acho que ele precisa ser alguma coisa onde, poxa, o cara vai botar em todos os streamings ali com alguma coisa para anúncio e tal, mas vamos falar um pouco de legado, né, a gente tem batido, né, uns papos de corredor aí, Ronei, né, de tempos em tempos, né, e da importância do registro, né, a gente sabe que lá muito antigamente, lá quando veio, acho que antes da fotografia era o retrato, né, aquele desenho, depois da fotografia em momentos ultra especiais, talvez uma família aí visse 3, 4 fotografias ao longo aí da vida, né, e a gente chega, né, passou pelo modelo ali da câmera fotográfica, ali, enfim, todo mundo ter, depois as point and shoots, né, que eram as câmeras que tu podia levar para qualquer lugar. TechPix, né, passamos várias tecnologias, sabe as Polaroids, uma das coisas que eu mais sinto, de verdade, se tu diz assim, Ronei, o que tu lamenta nesse teus 64 anos de vida não ter passado? Foi o fato de não ter naquela época um celular para tirar foto, cara. Não. Cara, é uma loucura. As fotos que eu tenho é eu em cima de um poste, uma câmera ali na frente da igreja lá em Brasília, como se fosse ponto turístico, não como coisas para trabalhar. Passei por pessoas fantásticas, cara. Pô, Milton Nascimento, Titãs, Tina Turner, lá, né? Fizemos a cobertura lá no Maracanã. Ou seja, eu não tenho registro dessas coisas. Da Tina Turner. Abelardo Barbosa. Até tem. Chacrinha, Clodovil, entendeu? Poxa vida, o dono da TV Bandeirantes, né? O seu João, queridíssimo, né? Gostava do Gaúcho, sim, que era meu apelido, entendeu? Trabalhando no jornalismo, né? Com a Silvia Jafé. Ou seja, tem uma série de pessoas que passaram e que eu não tenho esse registro. Sim. Para nós, lá em São Paulo, era muito comum, a gente estava conversando isso aí outro dia, né? Tu cruzar as pessoas na Avenida Paulista e tal, era comum tu cruzar com artistas, mesmo dentro da TV e tal. E aí tu não dava aquele valor que hoje, né, a gente vê um artista aí, todo mundo quer vai tirar sua selfie e tal, fazer sua selfie. Sim. Então, assim, ó, eu sou carente desse registro tu sabe passado. Ficaram só nas memórias. Sabe, né? Que eu, da mesma forma, tá? O meu pai, o hobby dele era fotografia na época, então, quando a gente conseguiu uma viagem, alguma coisa, e eu, né, criança e tal, a coisa que eu mais queria era pegar a câmera dele, era uma Nikon antiga, né, mas uma câmera de qualidade. Sim, pra né, época. E, né, então eu queria, poxa, eu quero bater uma foto, né, pai, deixa eu bater uma foto. Então eu pegava lá e ele me dava a câmera, eu batia de uma paisagem, alguma coisa, não, filho, tem que aparecer, custa caro, tem que revelar, né, tem o filme, né, tu não pode queimar. Imagina. Né, então tinha esse negócio da escassez, né, era escasso, né, era um produto escasso, tu levava tantos filmes, né, para uma viagem. E depois entrou o digital, né, as câmeras digitais, e aí tu tinha uma escassez da memória. Eu me lembro, né, o já falecido Rui aí, uma pessoa que me apoiou muito aí na minha trajetória, aí na minha carreira profissional e pessoal também, virou um grande amigo pessoal. Ele uma vez ele tinha ido fazer uma viagem para a China, né, e tinha cartão de memória, ele já ia fazer todo o registro no digital, e teve a brilhante ideia no dia que estava configurando, e talvez por falta de informação, ele, né, no seletor da câmera, na época a câmera dizia, não era o celular ainda, mas ela dizia, né, tu ia mexendo a qualidade e aumentando o número de fotos. Aí ele viu que no VGA
Pá, aqui eu vou poder, tranquilo. Fez a viagem inteira pra China, batendo as fotos em 640 por 480. E voltou pra cá, era a qualidade de um ícone. E aí, naquela, tipo, na China, eu vou economizar. não dá pra voltar mais. Não dá pra voltar mais, né? Não então, e eu também, uma pessoa sênior, hoje tá morando nos Estados Unidos, mas já há muito tempo que eu não falo, pai de um amigo meu, né, o Raul Daut, fotógrafo, né? E ele sempre pegou desde o início a Sinar, pegou toda aquela, um fotógrafo super renomado aqui no Sul, né? E ele dizia sempre uma coisa: Maurício, fotografia, tu dá de um lado, né? Mas tu tira do outro, né? Então foi o caso do cartão. Cara, quer quantidade? Eu vou te ferrar aqui na qualidade, né? Mas ele dizia o seguinte: uma coisa é eu estar batendo uma foto de estúdio, né? Então eu vou ter um tempo de exposição, eu vou ter lá vou ter a melhor foto. Sim. Outra coisa, eu tô lá no Afeganistão, né, na guerra, o avião vai ter que decolar, eu preciso de um clique, né? Então ele dizia sempre que a fotografia ela tinha essa mágica, né? Tu saber aonde tu tá, o que tu tem que fazer, né? Como é que tu dosa para tirar o melhor resultado daquilo. No jornalismo, por exemplo, a fotografia no jornalismo, ela te dá uma tranquilidade maior em relação ao erro, porque mesmo uma foto errada com registro daquele momento, ela pode até estar sem foco. Entendeu? Mas ela pegou aquele momento. E é só aquela. Pegou aquela explosão, ninguém mais estava lá. Pegou aquela, enfim, ninguém mais estava lá. E é um momento emblemático. E é o momento em que tu realmente, assim, tu dá um estilo no tempo, né? Tu dá um estilo no tempo, né? Exatamente. Então, assim, a fotojornalismo fiz também bastante, né? Fotojornalismo. E também foram momentos, assim, de muita satisfação, porque não tinha essa preocupação se eu vou errar ou não, entendeu? Tu estava lá e e é essa discussão que eu quero trazer agora para Legado. A gente tinha uma época de escassez, né, lá que a gente falou agora aqui, né, até quando entrou o digital estava preocupado com o teu armazenamento, né, mas chega um ponto agora que a gente tá com a coisa banalizada, né? Hoje eu fico batendo foto celular, depois eu não vejo, eu bato 3, 4, 5, 10, 12, né? Isso aí vai para a nuvem, é sincronizado com o Apple, com o Google, com isso ou com aquilo. Por exemplo, tem mais de 10 anos que eu não organizo um álbum de família, porque eu não tenho uma impressão de álbum. Nem vou falar, vou ficar quietinho, tá? Então vamos chegar a um ponto que hoje o recurso está banalizado, né? Hoje a gente não se preocupa mais, né? Hoje, né, tá acessível, né? Tu tem uma boa câmera, hoje até para coisas de profissionais se usa um celular, né? E é espetacular ver. Cara, o celular eliminou com a lanterna, com a calculadora. Não, pelo amor de com Deus, o banco, com a máquina fotográfica. Imagina o que é um celular hoje. Né? As pessoas hoje, é a extensão do corpo, tu não sai mais de casa sem celular. Exatamente, né? Tem um amigo, cara, o cara saiu, tinha que ir a Montenegro lá fazer uma auditoria, negócio de química e tal, né, das águas lá, um negócio assim, e ele foi, tu acredita que ele veio de lá em casa buscar o celular, o cara não ficou sem celular, eu digo, não acredito, velho, o cara, pra tu ver, né, a necessidade de estar, precisa, logicamente, pro trabalho e tal, mas, pô, tu voltar lá de Montenegro para Porto Alegre, para buscar o teu celular. Exatamente. E fez isso. Né? Então, assim, veja assim, Maurício, que com toda essa tecnologia, o que eu estou vendo é que o lado humano está sendo muito abafado. Eu acho que esse momento que a gente está tendo aqui, de ter uma mesa de podcast, de poder estar falando, né, de poder estar conversando, se olhando nos olhos, são momentos que estão ficando raros, porque eu vi um outro podcast teu em que tu falava das pessoas agora só mensagens, né? Não querem mais nem falar no telefone. Né? Era simplesmente uma mensagem. Então, como está frio, voltando assim para uma questão de nostalgia, os jovens de hoje eles não vão saber o que é o tesão de receber uma carta da namorada, cara. Esperar no correio, cara. Esperar no correio, abrir a coisinha do correio ali e receber uma carta da namorada. Não, eles não têm mais isso. Não tem mais essa história. Nossas dancinhas de garagem, né? Tu entende? Claro, é uma nova versão do ser humano. Sim. Eles estão curtindo o que eles estão fazendo, entendeu? Devem olhar para nós assim e dizer assim, esses velhos aí, né? Mas são emoções que eles não estão mais vivendo. Eles não estão vivendo mais esse momento. E aí tu tira tudo isso lá para as questões de equipamentos tecnológicos. Imagina, cara, a emoção que eu tive quando eu ganhei uma agenda eletrônica. Nossa. Cara, que loucura que foi aquela agenda. Cara, uma agenda eletrônica. Tu imagina? Né? A gente não tinha a história do celular. Tu sabe nada. que esses prazeres. Esses prazeres. Mais. O Rui me comentava também, uma época ele trabalhou lá trabalhou numa empresa ele estava na Petrobras e
trabalhou numa empresa nos Estados Unidos, estava casado já e coisa tudo. E ele dizia que ele ia lá no correio, né, esperava, e não sei se vocês se lembram, mas na época, né, a correspondência do Brasil, ela tinha o verde e amarelo, né, nas bordinhas. Isso, então verdade. Ele já via de longe, quando ele chegava no correio, na caixa lá com as coisas, para ver se não estava a carta da mulher dele. Né? Então, eu guardo, a gente guarda, até hoje eu guardo lá da minha esposa, eu morava em São Paulo, né? É impressionante. E ela era aqui do Sul. E as cartinhas, as fotos e tal que a gente mandava. Sabe que eu cheguei na minha época ali acho que início de faculdade, eu tinha uma namorada que fez um intercâmbio. E na época já tinha o Mirk, né? Já tinha os comunicadores e coisa. Eu disse, na véspera da viagem, eu fui lá, fiz um login para ela, mostrei como é que funcionava o tal do Mirk, né? O chat, coisa. Beleza. Aí foi. E nunca eu conseguia falar com o Mirk, com ela e coisa tudo. E era carta, ficava na carta. Mas já tinha um negócio ali, talvez um e-mail e coisa. Depois que eu fui me dar conta que aquele negócio, poxa, a guria com 16 anos, né? Tá indo estudar lá com o namorado mala, então cortaram o chat dela. E eu, idiota, não me dava conta. Eu levei meses pra me dar conta que tava me ferrando. Eu disse, caraca, meu. Pegou o Orkut? Eu peguei um pouco da fase ali e tal, depois... Que fantástico aquilo, né? Era uma... Demais, né? O brasileiro gostou muito ali, né? O negócio de botar foto e coisa tudo. Na época o Facebook não tinha ainda, né? Não tinha nada dessas coisas. Mas o Orkut é que ele tinha... Tá de volta aí, né? Tá pra voltar, né? A história, eu vi uma conversa. Assim, ele diria que ele teria um apelo retrô aí, alguma coisa. Ele tinha uma certa simplicidade ali que era interessante, né? Eu vi alguma coisa que tá voltando aí. Não sei se o pessoal da técnica aí... Hein, Marcão? Não viu nada sobre isso, Marcão? Tá por fora ainda? Então tá, deixa assim. Vamos ficar de MSN. Mas, tipo, o que eu vejo hoje, né, dessa questão aí de registros de legados, né, o próprio Câmara 4 aí faz muitos trabalhos aí de registros, né. Hoje, com a tua experiência, como é que tu vê, assim, né, e tu falou dessa lacuna também, né, tu passou aí por momentos aí emblemáticos aí da tua carreira, né, que tu não tem o registro, né, não tem esse registro fotográfico. O que tu hoje, em cima da tua, digamos, sabedoria, né, hoje tu tem a parte técnica, mas também existe aquela frase, né, que diz que o diabo, ele não é sábio por ser o diabo, né, ele sabe que ele é velho, né, e tu dá aí todo o gás aí, começando um negócio novo aí e tal. O que tu dá de dica aí hoje para quem está buscando registro de eventos, seja de uma obra, de um aniversário, né? Como gerenciar hoje? Porque para mim eu vejo que, ok, todo mundo tá lá com sua câmera, todo mundo posta e coisa tudo, né? Aquilo ali é um pouco volátil, né? Querendo ou não, é um conteúdo que tem que ter, tu tem que ter o conteúdo da hora, mas ao mesmo tempo, depois de um tempo, tu abre um livro com fotografias, com registros. Por exemplo, eu para uma família muito... Né, aqui de Porto Alegre, é uma família muito, digamos, tradicional. Uma vez eu vi que o Peninha, né? O Peninha foi lá, ele fez um livro da família, né, e tal. Claro, ele foi comissionado para isso, com as fotos, com os registros históricos, de onde vieram, enfim, né, a etnia, toda coisa. Achei aquilo muito bacana. Então, hoje, o que tu recomenda aí hoje para uma família, para uma empresa, né? O que vocês têm de produtos aí que pode fazer toda essa parte aí do registro, de perenizar isso, né? Porque como virou fácil registrar, ao mesmo tempo aquilo que vira fácil ninguém mais dá bola, ou, né, enfim, como é que tu... Sim, perde valores, né? Exatamente, aí, o que tu recomenda aí, o que tu poderia comentar sobre isso? Na verdade, assim, ficou mais forte ainda, né? A questão, hoje a linguagem é vídeo, né, Maurício? Sim. Hoje ninguém mais se comunica se não for através do vídeo. Né? Falando em termos de câmera 4, né? O que a empresa, o que a pessoa pensar em termos de comunicação via vídeo, o Câmera 4 tem todas essas plenas condições de realizar. Desde o trabalho corporativo, aéreo, o Ricardo mesmo, né, teu colega, nosso parceirão também aí com as questões do drone. E uma coisa que está muito forte hoje no Câmera 4 é o podcast. Né? Hoje a gente tem 2 podcasts na casa, tem mais... Já falaremos, já vamos entrar nesse... Então, assim, o podcast é onde a gente está concentrando bastante força nesse sentido, porque é o que está acontecendo agora, no momento, né? Não desfazendo de nenhum outro tipo de trabalho. Fizemos muitas coisas corporativas, que é muito legal, o que nos faz, para mim, né, como ariano e espírito livre, não ficar preso a uma caixa. Hoje a gente está aqui em Gramado, amanhã a gente está em São Paulo, amanhã a gente está em Minas, tu entende? Fora mesmo, fora do país. Então a gente, com este trabalho, a gente tem condições de estar aí viajando,
viajando no planeta, certo? Com esse trabalho de vídeo. Uma das coisas que eu tenho, e descobri isso aí quando estava levando minha caminhonete num mecânico, o Ivo, né, o nome do meu pai, ele começou a contar, eu estava lá com a caminhonete e tal, ele disse, cara, como é que foi essa história? Uma oficina muito bonita, muito bem montada, muito... Né, eu digo, cara, como é que tu conseguiu manter? Porque ele passou pela pandemia, né, ele conseguiu passar pela pandemia. E aí ele começou a me contar, sabe, sobre a história dele, deixou para os filhos, aí os filhos cheios das modernidades, querendo fazer isso, fazer aquilo, quase levaram a empresa à falência. Mas ele começou a me contar uma série de coisas do passado, inclusive mostrar algumas fotografias. E me veio na ideia, tá, que é uma coisa lá para frente que eu quero ver se eu consigo fazer, que é justamente assim, ó, que essas pessoas consigam deixar registrados para os seus, não uma coisa comercial, a oficina comercial de mecânica, não, mas o Ivo, a história do Ivo, para que os netos possam ver, para que a família possa ver esse registro, entendeu? Então é uma das coisas que eu quero fazer ali adiante, é justamente isso. Daria esse conselho aí para as famílias, sabe? Que poderiam realmente assim registrar, deixar em registro o seu... Porque hoje tem como guardar nas nuvens, tem como guardar em cartão, tem como guardar em... Né? Tem condições de guardar isso. Não vai se estragar, não vai estragar. Né? E assim, Maurício, uma das coisas que... eu vou te dizer assim, com 64 anos hoje, completando, sabe? Eu diria assim, ó, persistência. Persistência, porque a minha persistência, ela se realizou há 3 anos atrás. Se realizou tudo aquilo que eu sempre persegui, que era de realmente conseguir ter uma equipe, ter uma empresa realmente séria, sólida. Sempre foi, os trabalhos todos foram sérios, foram sólidos, mas eles nunca vislumbravam assim que tu conseguia ter um amanhã. O amanhã, o horizonte. Entende? Agora, que nem assim, a gente falou lá do Tina Turner, né? Foi uma felicidade, estava na VT VIP, né? A gente tinha a VT VIP. Que felicidade, Tina Turner, rock, né? Lá no Maracanã e tal. Que legal, estamos estourando. E depois do Tina Turner? Tu entende? Tu não tinha não conseguia ter essa perspectiva, essa visão lá na frente, entendeu? Sim. Aí quando tu tinha os bons profissionais contigo, lógico, eles já escapavam, já estavam em outras televisões. Era difícil, consumiam, né? Os profissionais. E eles tinham muito poder e dinheiro na época, né? E era muito sedutor, né? Sedutor. É sedutor, você não ia... Eu conto, eles não acreditam. Aqui com a carteirinha da TV Difusora, canal 10, aqui chamava-se TV Difusora. Então nós tínhamos a nossa carteirinha de trabalho, nós entrávamos em cinema, cara, sem pagar. A moral que tinha o negócio, o negócio era forte, entendeu? Pô, claro. da TV Difusora. Claro, com a carteirinha status, a gente ia no cinema, peso. Entendeu? Então tinha realmente esse peso. E hoje o streaming tá aí, né? Tá aqui permitindo que a gente esteja aqui batendo um papo e que o planeta inteiro pode assistir se chegar, né? Exatamente, né? Exatamente. E tu tá nesse mundo agora, né, meu velho? É isso aí. Agora tu tá aqui junto com a gente. E me diz uma coisa, tipo, né, essa questão agora da produção do podcast, né? O Câmera 4 aí vai investir pesado aí nessa questão aí, tanto de estúdio para gravar, de treinamentos, né, produtos online aí sobre podcasts, enfim, né? Eu acho que é né, e estando aqui, né, como a gente falou aí, nossa, sabe, é uma coisa que tem sido vou dizer já um divisor de águas para mim, né? Porque tem sido a minha entrada no meio digital, que não seja uma que outra foto volta e meia no Instagram de família ou de alguma coisa que eu estou fazendo, né? Então, de fato, aí é um produto aí que eu acredito muito, né? Eu acho super atual, né? E ao mesmo tempo, né, essa troca, esse desenvolvimento de ideias, né? E coisa que é uma coisa muito atraente para fazer e, né? Imagina, Maurício, quantos amigos tu vai poder trazer para essa mesa e bater um papo que tu não muito bate papo a não ser por mensagem, entendeu? E poder estar aqui com a pessoa, trocar uma ideia. Exatamente. Então, nessa linha aí, como é que tu enxerga hoje o futuro aí do podcast, né? As aplicações dele, né? Falar um pouco aí né, digamos aí, desse expertise aí do Câmera 4 aí que vocês pretendem aí escalar em cima. Como é que tu enxerga hoje aí, para quem serve um podcast? Todo mundo tem que ter um podcast, como é que tu vê como é que é a tua leitura aí de futuro? Cara, eu vou te dizer uma coisa assim, eu acabei aprendendo
sobre podcast com a chegada do Viegas Sim. na sociedade Inclusive o Ronei tem um podcast, né, que é o Câmera 4, o C4. Tem o C4, a gente tem o C4. Exatamente. O C4, que também fui incentivado pelo Viegas. Pô, vocês têm que fazer, tu tem que contar as tuas histórias. Porque a gente batia papo, né? Mostrava algumas fotos para eles, cara, essas tuas histórias têm que ser contadas, têm que ser faladas. Enfim, a gente acabou criando realmente o Pode Ser 4, está indo muito bem, graças a Deus. Aliás, já está feito aqui o convite para ti, tá? Opa, vai estar lá. Puxar a agenda, vai estar lá então. com a gente lá. E então, assim, eu acabei aprendendo, eu vou te ser bem sério, eu não era consumidor de podcast. Eu fui aprender tudo isso e começar a viver isso com a chegada do Viegas, que ele veio formado no podcast e trouxe para nós, né, toda essa energia, toda essa mentalidade, toda essa visão de podcast, né? Então hoje tanto é que está sendo criado um curso, ele está preparando um curso, né, está quase ali, está no forno, né, que vai sair através do Câmera 4, vai ser um curso para quem quiser realmente fazer o seu podcast, com todas as dicas, com os atalhos, Maurício. Que coisa porque bacana. Tu vê a história do Viegas, tu vai ver assim, o quanto foi sofrido, quantas pedras que ele teve que quebrar, quantas barreiras que ele teve que ultrapassar para chegar onde ele está, né? E eu sempre conto a todo mundo essa história, porque eu fico admirado, né? Ele chegou na nossa produtora, que era lá na São Carlos, né? A gente estava lá na São Carlos, e ele chegou com o objetivo, né, através do Rafa, de ver o estúdio e tal, ver como é que fazia para alugar e tal, enfim, né? Porque ele tinha sempre que estar alugando o espaço para poder fazer o programa dele. E ele chegou lá às 11 horas da manhã. E ele saiu de lá às 11 horas da noite como sócio do Câmera 4. Então, eu acho isso muito maluco, muito doido, e guardo isso no coração, porque foi um grande investimento, foi uma grande decisão na minha vida. Eu estava comentando contigo, né, minha grande emoção dos 64 anos de chegar naquilo que eu sempre estava projetando. Uma das coisas foi a aquisição, né, o dizer sim para o Viegas dentro de uma sociedade, é um casamento, que trouxe, né, esse sociedade. âmbito todo, né, do podcast. Tudo isso se realizou, né, a gente está realizando todo esse movimento, né, que está acontecendo, porque não é só isso, né, tem workshop, ele é preparador de workshop, enfim, né, é um cara que veio somar dentro de uma tecnologia que é dominada, né, pelo Marcão, pelo Rafa, né, que é aquilo que eu digo para ti, eu consegui encontrar e me realizar profissionalmente fazem lá seus 4, 5 anos que eu realmente me realizei, porque eu sempre preguei, eu não preciso ser o melhor. Fui realmente, não vou negar, fui um excelente cameraman. O pessoal de São Paulo que estiver ouvindo aí sabe quem era o Gaúcho, né? O Gaúcho tinha mob. Nós tinha mob, bip, mob. Era chamado toda hora para ir fazer câmera para uma produtora, para outra e tal, porque era o cara, era o cameraman. Fui um excelente editor. E hoje eu aprendi, né? Aprendi com Paulo Altran, falecido Paulo Altran. Né? A gente fazia mapping, lojas mapping. Sim, todas as noites a gente gravava lá, ele e a Irene Ravache. Então eu criei uma amizade muito grande com ele, muitos conselhos, né, eu recebi dele. E então assim, hoje eu me sinto realizado, porque eu não preciso ser o melhor, mas eu estou do lado dos melhores. Marcão, Rafa, Viegas, entende? E então assim, é satisfação plena e total. E hoje são 4 sócios aí. Como é que era o nome uma curiosidade, como é que era o nome do Câmera 4 antes do 4º sócio? Foi o Câmera 1, né? Câmera 1 que foi eu, sempre tive esse ímpeto, né, de ter uma produtora. Através de um amigo, tive um jornal, né, cara? Tem história de jornal. Se a gente ficar conversando aqui, vai longe. Tive um jornal também, né? Correio de Notícias, foi um jornal bem legal. Era tiragem em papel. Tiragem em papel, sim. Ia para cá, ia para a Câmara de Vereadores aqui, ia para a Câmara de Canoas, ia para a TV Pampa ali, pro Fernando, pro Gadré, né? Então, e assim, ó, a gente, através do Marquinhos, eu acabei conhecendo o Marcão. Tanto é que o apelido Marcão, quem deu foi eu. Ele é batizado por mim de Marcão, porque os dois eram, né? Um era Marcos e o outro era Marco, né? E como é que é diferenciar os dois? Aí eu digo, Marcão, e virou Marcão, e tá até agora, acabou virando Marcão, né? E aí a gente junto, né, consegui ver nele todas as qualidades como pessoa, né, como ser humano e como profissional. Todo probleminha que surgia, porque eu já não dominava mais nada dessas questões tecnológicas, o meu negócio era direção,
fazer somente direção. Não quero mais saber. Hoje ainda faço câmera, tenho que editar alguma coisa e tal, enfim, né? Mas a minha história é direção. E todos os probleminhas que acabavam acontecendo, estava lá o Marcão, professor Pardal. Vai, resolvia daqui, resolvia dali, e a gente foi fazendo. Chegamos até um ponto, Maurício, de quase desistir. Né? Nós dois, assim, nós falava ainda em câmera 4. Eu tinha comigo, né, a história da câmera. Então, virei o câmera 1, o Marcão virou o câmera 2. Cara, vamos criar o câmera 4? Vamos criar o câmera 4. Criamos logotipia e tal, tá? Câmera 4 Connect. A palavra conexão hoje está toda em moda, e a gente naquela época, 4 anos atrás, a gente já estava lá como câmera. Mas então 4, tu já estava com alguma coisa conectando com, com o Rafa e com o Viegas, tipo, eu já estava lá a vaga, Eu enxerguei no Marcão. E no Rafa, que chegou depois, sim, também através desse já estava lá, então já. Aí o Rafa veio nessa... Já tinha uma psicografada aí, já tinha recebido, já estava uma mensagem. Era alguma coisa sensacional. Aí do espaço, né? Porque o Rafa também veio meio de paraquedas também na história, ele não veio para ser sócio nem coisa nenhuma. Mas quando a gente conheceu o Rafa, através também desse Marquinhos, né, que hoje tem o estúdio dele aqui perto da gente também aqui, o Rafa trabalhava com ele. E aí o Rafa veio conversar com a gente e tal, fazer um negócio pra gente, e eu e o Marcão tivemos essa visão. Disse, é o cara que a gente está precisando. É o cara que a gente precisa que esteja aqui junto com a gente e tal, e vamos, Rafa, vamos lá, vem para a sociedade, câmera 3, virou o C3. Virou o C3, sim. Virou o C3. E através do Rafa, apareceu o Viegas, entendeu? Então foi uma linha de conexão, assim, Maurício, que só quem viveu ali para ver que isso se tornou uma realidade, que se tornou... Agora sim, muito bem-vindo. Chegando aqui, Viegas. Divide comigo o mic aqui. Daqui? Muito bem-vindo. Vou dizer agora que é tudo mentira. Não, boa. Olha só, eu resolvi entrar agora de surpresa, porque Maurício agora que tá fazendo parte desse contexto, é legal entender tudo isso. Ali o que ainda foi o Rafa, ele já tava comigo lá no Fala Cansado, porque ele fez a conexão com um amigo meu de infância, que é um dos melhores amigos aí, o Igor Antunes. Eles se conheceram por causa do pai do Rafa ainda, uma conexão maior, bem longa, e eu fui levar o Rafa comigo, que eu fui dar uma entrevista pro Cinca TV, que era um sindicato da área da beleza, e daí eu fui lá dar uma entrevista e pedi pro Rafa lá fazer umas imagens minhas, e o Marquinhos, ele tava lá fazendo as gravações, e daí eles se conectaram ali, se conheceram através disso, e daí depois disso se conectou com o Marquinhos e o Rafa, daí começou um projeto, e daí o Rafa chegou até os guris, e nisso eu tava em outro estúdio ainda, e daí quando eu resolvi sair do outro estúdio, eu chamei o Rafa, ela falou, cara, tô com um estúdio de podcast agora, brigou comigo ainda, vou virar teu concorrente. Eu falei, não, Rafa, hoje em dia não tem concorrência, cada um, né, no seu quadrado ali, todo mundo pode crescer e tal. E daí quando eu resolvi sair do estúdio, eu falei, Rafa, como é que tá a função do estúdio aí? Ele falou, não, cara, tô com os caras aqui e tal, marcou uma reunião, daí eu fui lá conhecer os caras lá, cheguei lá, os caras com um sorriso no rosto lá, parceiro, e daí foi aquilo ali que o Ronei falou ali, cheguei às 11 da manhã, às 11 da noite saí sócio. Saí sócio, e agora estamos aqui desbravando. Sou extremamente seletivo, cara, de verdade, sou muito seletivo em relação às amizades. Não, e às vezes também bate aquela coisa, tu bateu, vê, né? é o momento, né, vê a energia também, né. Eu acho que foi a barbinha dele. Olha Charme, só. né, charme, gordinho só. Mas olha é legal só. porque a gente está aprendendo. Eu tenho 64 anos, o cara tá com 36. E eu ainda estou aprendendo. Não, mas a gente vai aprender como sempre. ser humano, como, sabe, até técnicas mesmo, até muita história de vendas, né? Um vendedor nato aqui, né? Se tu tiver um Corcel CPT para vender, pode dar para ele que ele vende, velho. Entendeu? Sabe? Então, se somou, né, cara? Era tudo que nós precisávamos, era a nossa área comercial, nossa área funcionando, e aconteceu, e Câmera 4 está aqui, né? Com todo esse estúdio. Aconteceu o Ricardo, né? Através da nossa amizade e tal, passou para ti, que nos passou aqui a história, a questão da sala, e já estamos crescendo. Não, já estamos crescendo, nós íamos comentar aí, né, a gente já está ampliando aqui, né, e de fato aí nessa, né, esse tempo andando aqui,
né, principalmente ali com o Ronei, com o Viegas aí de conversando e tal, pô, tem um podcast, já comecei a ficar, pô, um dia eu vou ser convidado pro Fala Cansado, tá? Eu comecei, ó, eu sou empreendedor, né, eu tenho um negócio de TI, eu comecei a já, né, eu comecei já a jogar umas balinhas ali, né, e aí fui convidado, a gente fez um episódio aí, foi pro ar ao vivo, né, e ali eu já fui intimado ali pelo Viegas aí o Filipão, ele já vai vir com o podcast dele, a gente tinha falado um pouco de corredor, assim, os caras não vão nem querer, né, e tal, e aí quando vi, já tava, marcamos a agenda, agora não vou tentar fugir de todo jeito, mas não, falando de falar, gravou, né, o Viegas foi o primeiro convidado. Hoje ó, pra vocês que estão pegando aqui, tá gravado, não assisti hoje, o cara tá fazendo terceiro no mesmo dia. Uau! Então assim, é fominha, ele gosta também. Então, o terceiro, né? Terceiro hoje. Terceiro no dia. Então, é muito legal a gente ver que o meu intuito, assim como eu trouxe pra eles, cara, é mostrar que o podcast ele é transformador, ele tem esse poder aí. E de ver e mostrar pras pessoas que a história delas é mais importante que elas acham que é. Porque às vezes a gente tem uma baita numa história e acha que é só o que eu faço. Eu faço isso há 20 anos. Tipo, tem uma empresa há 20 anos, é só isso. Não é só isso, entendeu? Pra muita gente a tua história é muito linda, muito rica. E no decorrer do Filipod aqui, que a gente tem o prazer de produzir, que a gente sabe que vai ter vida longa aí, porque a gente não vai deixar essa chama apagar, a gente tem certeza que a gente vai descobrir muitas coisas da tua história, que tu vai se descobrir, né? Vai começar a revisitar coisas e essências. A gente começa, quando vamos entrando na fase adulta, a gente perde muita coisa da nossa infância, às vezes uma verdade. Por exemplo, sei lá, às vezes coisas nada a ver, mas pessoal, por exemplo, eu era magrinho, cabeludo, tinha banda, andava de skate, jogava futebol, gribão de bola, essas coisas. Tinha meu certo prestígio com as meninas. Então, assim, tu se sente. Tem uma amiga minha que me viu depois, assim, já na fase adulta, falou assim: tu era sequinho, cabeludo, beiçudo e se achava. Falou bem assim pra mim. E daí eu falei, cara, é isso, né? A gente, às vezes, quando é novo, é mais confiante, coisa, e a vida vem nos dando tanta pancada e a gente vai dando uma murchada. Então, que eu acho que o podcast tem esse poder, que é quando eu entrei como podcast, eu entendi, cara, aqui eu posso ser minha melhor versão. Falei hoje com o Maurício no off, ele falei, cara, aqui é o meu melhor momento, eu sou o melhor Viegas que eu posso ser quando eu tô no podcast. Independente se eu tô com um problema que aconteceu há 10 minutos atrás, quando eu pego o microfone e ligo essa câmera aqui, cara, eu só quero ser feliz, entendeu? E quero ser. Confesso que eu tive essa sensação, estando do lado de cá agora, de poder falar das minhas coisas, sabe? Foi bem. Sim. É muito dessa. E isso que o Viegas colocou é muito interessante, porque tu vai puxando coisas. Eu, né, mesmo com poucos episódios aqui, eu já comecei a ver história, coisas que eu já nem lembrava que vem na hora, tu vai começando. E é um exercício muito interessante. E o Viegas, desde o início, não faz roteiro. Né? Quando eu vim de convidar, cara, não faz, vem, aqui vai ser um bate-papo. Não sabia nem que tu ia me perguntar, não sabia nem que tu ia. Exatamente, ao mesmo corredor ali, vamos fazer um podcast. Vai enriquecendo e a gente vai lapidando, né? A gente vai pegando aquilo que a gente tem, que depois, né, o mundo vai nos. Né? Aqui é uma oportunidade de também tu ir tirando peso, de tu ir, né, buscando esse conforto, essas memórias, né, e enriquecer o debate e trocar, né, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Mas vamos aproveitar, Viegas, que tu entrou aí no, né, intencionalmente aí. Entrou pelos bastidores, pela cortina, hein? Genuinamente aí na nossa conversa, genuinamente intencional. Né, e vamos dar um spoilerzinho aí, né? A gente tá ampliando a estrutura aí do estúdio, né, para receber as pessoas, né, enfim, o produto do podcast. Então, se puder dar um spoiler aí para nós aí, o que o Câmera 4 pode oferecer. O Viegas, né, além de eu estar na estrutura aqui do Câmera 4, o Viegas, ele é o meu mentor hoje, né, e quem hoje me mentora. A gente tem feito, né, já várias aí, a gente também tem feito indo por eventos juntos, sabia que ele ia ter enfim, um podcast, nem sabia, já estava acontecendo. Então, dá um spoiler aí para nossa audiência aí de, né, do que nós vamos trabalhar com o podcast, né, o que o Câmera 4 tem, o que o Viegas, né, nós vamos pegar essa tua autoridade aí, nessa tua história muito bacana, muito bonita, né, com o podcast ali, da questão transformadora, né, o que vem pela frente aí, né, o que vem pela frente aí de soluções, o que vem pela frente aí de serviços, enfim, fala um pouco pra gente aí o que é o futuro aí, nesse produto aí com essa equipe maravilhosa aí. Eu vou contextualizar um pouquinho o que está acontecendo, e na verdade foi esse o meu objetivo, eu entrar, né? Não estava combinado isso aqui, eu realmente entrei de supetão, assim, porque eu porque tava bom, ouvindo tava a conversa ali. Ou veio para salvar. O que eu identifiquei? Ou veio para nos salvar. O que eu identifiquei, tá?
quando vocês começaram a puxar o assunto ali, vamos abrir o espaço, vamos falar dessa parceria e tudo mais, e de encontro com o Ronei, falar ali sobre a minha entrada no Câmera 4 e tudo mais, eu vim para falar para quem está assistindo nesse momento, é que a gente não faz nada sozinho. E quando a gente se une com pessoas que estão indo para a mesma direção, a gente chega mais rápido. Então a gente vem falando de propósito, muito em palestras aí, sobre o motivo de se fazer a coisa, né? Por que eu faço o que eu faço, sabe? E eu acho que de encontro a isso, antes de falar de tudo que a gente vai trazer aqui como oportunidade do Câmera 4, eu vou dizer que eu me chamo Viegas, né? Cheguei agora aí no meio do episódio, e eu tenho um podcast que se chama Fala Cansado, que é para quem tá cansado de empreender e não ter resultado, ou para quem quer ser CLT e começar a empreender, né? Esse é o objetivo de pegar essa galera, porque eu fui um dia um cara que tava num call center, ganhando menos de R$2.000 por mês, me inseri no digital através da minha agência, que é uma agência de marketing voltada para advogados, e depois da agência de estar cansado de fazer o que eu fazia na agência, tá cansado ali de... Só eu sabia o que eu fazia, tipo, eu ia falar com as pessoas do digital, ninguém tava no digital. E daí eu também, se falar de São Paulo, que eu ia me mudar para São Paulo, era um dos planos aí que estavam na minha ideia. E daí o podcast foi entrando na minha vida nesse período aí. E depois que eu descobri o podcast, eu falei, cara, é isso aqui, esse é o caminho. Daqui eu vou pro mundo. Daqui eu vou pro mundo e não interessa onde eu estiver. Então, assim, por que a gente tá gerando tanta autoridade, né? Eu cheguei aqui no Câmera 4, eu já tava no episódio 83 do podcast. Na verdade, já tinha feito 82. Lembro que a gente fez um bolo do 86. Eu até tive que inverter umas velas lá. Né? Esse foi meu aniversário. Mas eu vim pra cá o episódio 83, que foi com o Kleber Oliveira lá, inclusive sou padrinho de casamento hoje, ele da Rosângela Albuquerque, e conexões que vieram através do podcast também, isso é muito bacana. E quando eu cheguei ali, eu já tinha uma estrada no podcast, eu já tinha um objetivo traçado. Quando eu entrei no Câmera 4, eu visualizei todas as dificuldades que a gente passa, que a gente está passando, que a gente ainda vai passar, eu já enxerguei tudo isso. Então eu sei que a gente está vivendo um processo, eu mapeei tudo isso aqui, eu estar com esses caras aqui é um dos maiores desafios que tem na minha vida, porque eu tive experiências ruins com questão de sociedade, e eu acho que todo mundo já teve alguma experiência ruim com sociedade, isso é normal, e daí tu sempre tem aquela coisa de fazer sozinho, né? Só que a verdade é que não é sobre fazer sozinho, é sobre tu encontrar as pessoas certas para fazer alguma coisa, né? Assim como é num relacionamento afetivo, é a mesma coisa, né? Tu pode ter tido um casamento ruim ou um relacionamento ruim, que não quer dizer que todos vão ser ruins, né? Basta tu encontrar a pessoa certa. Então, nos negócios é da mesma forma. E o Câmera 4 tem isso, porque a gente tem essa preocupação sempre de atender todos os fronts, né? A gente faz de tudo, mas hoje a gente tem, pelo menos foi uma coisa que eu comecei a implementar, e os guris estão pegando essa caminhada da gente focar no podcast, porque o podcast, além de ter esse âmbito transformador, então a gente não está só prestando um serviço de produção audiovisual, a gente realmente está fazendo com que o Maurício comece a se enxergar de uma outra forma e que ele ainda possa transmitir isso para outras pessoas. De fato, é muito atraente. Tanto para o convidado, muito atraente isso. E daí hoje a gente vai poder oferecer através de uma estrutura nessa parceria agora com o Maurício aí, mais ampla, onde a gente vai ter um ambiente mais receptivo, e já tá legal aqui como tá, a galera tá elogiando pra caramba. Exato. Mas a gente ainda vai aumentar porque isso é reflexo do que a gente tá fazendo aqui, e a gente, eu digo todos nós, tanto o Câmera 4 quanto o Maurício, de pessoas que são inquietas pela melhoria, por fazer o seu melhor e por entregar o melhor para quem vem junto com a gente. Então, eu acho que esse é o objetivo principal do Câmera 4. Eu entrei aqui nesse momento para dizer isso, para dizer que vocês são caras mais experientes que eu, para não chamar de mais velho. Opa. Assim como eu sou mais velho que os... Falou guris, os guris, eu já tô nessa. Todos claro. Mas certo. Que essa troca, que eu queria dizer assim, que essa troca ela é independente de idade, né? Assim como os meninos eles são mais jovens que eu também aprendo coisas com eles, e a gente vai estar sempre aprendendo. E o exemplo de, por exemplo, colocar o Ronei à frente das câmeras, e agora até o Maurício também, é mostrar, e eu já acho que eu comecei tarde, né, com 34 no podcast. Então eu digo assim, cara, é para mostrar que não tem hora certa para começar. Só que não fazer que é o problema. Que é o problema. Então assim, quanta bagagem que a gente tem para passar, né?
quanta coisa a gente já viveu em diversos âmbitos da vida, e às vezes a gente fala aqui muito de empreendedorismo, trabalho, mas a verdade é que se o pessoal não estiver bem, o profissional não vai estar bem também. Então, as pessoas querem se identificar com isso, cara. Isso é legal saber que eu não tenho vergonha de falar sobre coisas da minha vida pessoal. Claro que a gente não fica abrindo tudo, mas as dificuldades, elas inspiram as pessoas. Às vezes vem da empatia, né, a questão, né, das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades, né, sabendo a medida é muito interessante. Tem uma coisa que eu até revelo aqui agora, né, porque a gente tem algum problema em casa. Calma. Olha, não te empolga. Não te empolga. Não te empolga. Não, mas é uma realidade assim de tu às vezes tá com problemas, né? E tá vindo para cá e tu encontrar aqui assim na porta alguma coisa que dissolve, como se fosse uma soda, entendeu? Que dissolve toda aquela história e tu passa a fazer parte de uma outra família, sabe? Porque para mim é bem isso aqui mesmo, de verdade. Isso para mim assim, é uma família. Eu tô mais aqui, aliás, eu convivo mais com eles aqui do que com a minha própria casa. Não, e fazia tempo que eu não tinha broncas escabrosas aí no meu negócio e coisa. Pô, no dia tu vai gravar 3 podcasts, os troços estourando. Mas tem equipe, né? Tem a própria equipe participou equipe, cara, hoje. Por exemplo, assim, aqui do nós podcast já passamos, e o pau comendo. Nós já passamos por doenças, né? O Marcão já teve degozo, esse aqui já teve degozo, o Rafa já teve gripado, eu já fui viajar, o Marcão já foi viajar, e o trabalho acontece. Ou seja, não precisa assim, agora tu vai viajar, eu vou ter que eu ficar fazendo aqui, não sei o que mais. Não tem isso. Tu entendeu? Tendo que fazer, e as escalas nossas não tem assim, é o Ronei, o Rafa, tal. Acontece. Cara, tem esse trabalho para fazer, tá? Vai o Ronei e o Rafa, foi o Ronei e o Rafa, entendeu? É o Marcão e o Ricardo, é o Marcão e o Vigas, que acabou virando cameraman, né? Isso aqui acabou virando cameraman. Também, te botaram também para trabalhar, né? Chegou no gogó aqui, também teve que... Não teve conversa, botou mesmo no trabalho. Exatamente. Então assim, cara, tá aí, câmera 4 aconteceu, né? Então, vamos ter muitas novidades na área do podcast, então, de produção de podcasts, né? Prepara que tem um cursinho chegando aí. Opa! A 1000. Nós vamos divulgar aí. Tem que divulgar isso, exatamente. Importante. Tô te olhando, tô esperando tu mudar. Tô aqui, ó. Eu tô olhando pra lá, mas tô esperando tu mudar. Já tá mudado. Bota nós dois. Bota os veteranos de podcast que vêm incomodar. Não, daí assim, é o método pod, né? Porque é podcaster de elite, né? Eu acho que é o que eu consigo fazer aí, a minha contribuição que eu posso dar pro mundo é fazer com que as pessoas estejam aí à frente de podcasts, né? Porque eu, de fato, como eu falei, eu acredito muito que se o cara tiver preparado para estar aí, ele vai multiplicar muitas pessoas que vão vir aqui e ele vai levar mensagens, né? Pode ser diversos assuntos. No teu caso, tem a tecnologia, barra história de vida, barra empreendedorismo, mas vai ter gente aqui que fala de futebol, tem gente aqui que faz um conteúdo que é educacional para uma empresa de estacionamento, por exemplo, que é um podcast privado. Então, vai ter várias mensagens que vão ser transmitidas. Como a gente aprende, né, cara? Como a gente que vai do outro lado aprende. Então, como é importante para mim, né, que mais pessoas comecem a fazer seus podcasts, né? E, diferente de outras pessoas que têm o hábito de ver como concorrência, né? Eu vejo como um movimento e que eu tô fazendo é o legado que tu falou ali, sabe? Eu quero que o meu filho agora, que tem 1 ano e 2 meses, que ele cresça, tipo, ele tenha orgulho do pai dele, que ele possa ir no YouTube e achar o pai dele lá. Hoje, se colocar podcast e falar cansado no Google, lá aparece reportagens, aparece meu canal no YouTube, aparece o Instagram, aparece um monte de coisa. Então, onde é que ele vai, quando falar do pai dele, o que ele vai falar? Quando falarem do pai dele, o que vão falar sobre o pai dele? Então é isso que eu tô construindo, né? E daí imagina ele ver daqui a pouco, daqui a anos, ele pegar daqui a 10 anos um exemplo, e daí esse podcast de elite aí, a gente pode ter mais de milhares de podcasts formados por mim. E esses milhares de podcasts podem estar transmitindo essa mensagem para outras milhões de pessoas. Então aonde que pode chegar isso aí? O alcance é inestimável, né? Não tem como a gente mensurar. Né? Esse formato vai ser muito longo. Exatamente. Esse formato, mesa, cadeira e monitores. Tu falou antes que o podcast é uma coisa nova, né? Mas o podcast mesmo, ele existe há 20 anos, completou agora esse mês. E isso vamos dizer no modelo modelo digital. Porque eu andei dando uma estudada e coisa, né? Os modelos até vamos lá, que mistura um pouquinho com talk show, né? Vamos dizer que não. Lá década de 50, 60 ali, coisa. Então eu comecei a me inteirar um pouquinho e disse, opa,
peraí, né? E são equipes, né? Tipo assim... Podcast era áudio, né? Áudio. Uma das coisas bacanas aqui do Filipod, que é um podcast iniciante, enfim, né? Que vem com uma pretensão aí de aprender, de se expressar. Então, por mais que tu queira botar a tua natureza alguma coisa, tu depende de técnicas de podcast, né? Tu depende de uma estrutura para poder operar também, né? Para que tu tenha continuidade, para que tu tenha, né? Enfim, tornar agradável, tornar atrativo, né? Então, a turma aqui do Câmera 4 tem me dado todo esse apoio, Pode né? acreditar, Maurício, que tu já pode até não perceber, mas tu já é outra pessoa. Bom, hoje é o batismo, né? Hoje com 3 no dia é o batismo, mas eu acho que, né, por mais que eu estava buscando um espaço e aqui, né, tá se mostrando que é isso, né, mas tem muito aprendizado, né, tem muito a consumir, né, então é muita coisa. Até eu tive, né, a gente gravou um episódio hoje também com o Marcos, meu colega, que é um bom consumidor de podcast, e eu tenho visto, bom, é que nem aquela coisa, pô, eu quero ser escritor, cara, você tem que ler. Né? Então, pô, então tem que ter. Então comecei a ver o que é o Flow, comecei a entender também outros, né? O Fala Cansado é o que eu mais consumi nos últimos tempos ali, que eu tenho visto, até não, né? Me honrou tanto o convite como tu ter entrado aqui, né? Então é importante isso, né? É importante tu inspirar, eu me considero um pupilo, né? Um pupilo aqui, coisa aprendendo. Legal. Né? E tô vendo horizonte, tô vendo potencial, sim, tô vendo, né, cortes bacana para minha empresa, né, a minha família entender um pouco melhor quem eu sou, meus amigos, enfim, né, tem uma natureza agora, né, do que eu vejo ali, que é a minha próxima relação de convidados, ela, de alguma forma, todo mundo ali teve algumas experiências comigo, né, eu não tive ainda experiência ainda de um convidado, poxa, eu vou convidar o fulano de tal, porque é isso ou naquilo, mas tá muito bacana essa intimidade, né, e ao mesmo tempo ter a liturgia, né, ter o falar com a câmera, os cuidados, né, então, enfim, isso um profissional pode, né, um curso, um aprendizado é onde, né, você vai pegar essas técnicas, então, né, tem todo um aprendizado por trás. Também, né? Quando foi que tu sentou com o Ricardo para conversar? Assim, exatamente, o próprio Marcos, né, de muito tempo e coisa, tu acaba compartilhando hobby, às vezes alguma coisa, mas, poxa, tu fazer uma coisa estruturada, né, tu poder falir, uma coisa que vai ficar registrada, o podcast me parece ser um baita de um veículo para isso, um baita de um veículo. Vai ensinar nesse curso aqui a tu namorar com a câmera. Essa foi a sacada do dia. Pra tu gostar, o hint. Pra tu saborear, pra tu ter a impressão que a câmera é a tua melhor amiga, né? Assim como a tua parceira, tua companheira, porque ela vai estar aqui toda semana contigo. Então namora com a câmera. Tu vai aprender isso se tu entrar no curso pra te fazer teu podcast. Se tu é de Porto Alegre, região, vem pra cá tomar um café no Câmera 4 aqui, sem compromisso nenhum, pra conhecer a estrutura. O Maurício já tá nos podcasts dele aí relatando, né, a experiência dele, como tá sendo essa vivência, né? Ele vai ser um dos cases desse curso, então a gente vai conseguir te mostrar que a gente conseguiu pegar alguém que tinha zero experiência em fazer um podcast e hoje já é um podcast que neste momento aqui ele já tá gravando o total de o 4º episódio dele. Então ele já é muito melhor do que ele foi no primeiro, no segundo, no terceiro e agora ele já tá no 4º. Então a gente conseguiu fazer isso num curto espaço de tempo. A gente tem estrutura, conhecimento para te ajudar, né? Se tu quiser ter essa experiência, se tu quiser viver essa experiência, inclusive se tu quiser entender formas de o podcast virar um negócio para ti também, ou ele ser um potencializador do teu negócio. Então é para isso que a gente tá aqui, para te ajudar. E uma coisa que eu quero dizer para ti, mano, é que o podcast ele já deu certo, o Filipod, e uma das coisas que vai te levar muito longe é esse senso de humildade, que tu não perca isso de saber que tu tá sempre como aprendiz. Porque a gente que tá aí, a gente tá à frente, né, como apresentador, mas a gente que aprende muito mais com o convidado que ao contrário. Então se tu tiver isso na tua cabeça sempre, que eu já percebo que tu sempre faz questão de nos mencionar e tudo mais, isso mostra que é o diferencial. Ninguém faz nada sozinho, né? Porque às vezes é meio óbvio, mas não é todo mundo que faz isso, nem todo mundo é grato. A ingratidão é uma coisa que derruba muitas pessoas, o ego. O ego derruba muito, exatamente. Muito, então assim, dá pra ver que tu é um cara que tem um bom coração, que tá se abrindo aos poucos aí pro Câmera 4. Essa frase ficou meio estranha. Muito estranha. Mas, né? Mas deu pra entender que ele tá se permitindo. Porra, só piora. Não tenta remendar, velho. Mas assim, que ele tá disponível. Vou conversar com a edição depois. Que ele tá disponível aí pra se colocar no lugar de aprendiz, né? Eu acho que isso faz toda a diferença para qualquer tipo de profissional, né? Qualquer área, assim. Quando a gente está disposto a aprender e a gente entende que
Eu falei a frase que eu ouvia no call center, né, que foi a única coisa de boa que trouxe do call center, né? Não foi só a única coisa, mas que só o que não mudam são as mudanças. O tempo todo a gente está, né, em constante mudança e transformação. As coisas ao nosso redor, a tecnologia, como vocês falaram, né? Antigamente era uma coisa, hoje é outra. O Marcão pesquisou no Google, aquele negócio que tu falou ali, era uns troços gigantes. A quadruplex? Bah. E a gente vê hoje a facilidade das coisas, só que ao mesmo tempo as coisas acontecem de forma muito mais rápida e a gente tem que ter um raciocínio mais ligado. Isso exige, né? Então, o Maurício estar hoje com o próprio podcast fez o quê? Que ele teve essa ação rápida, que ele está saindo na frente de pessoas talvez da mesma área que ele, que não estão falando sobre. Que enxergou, daqui a pouco, viu e pegou, né? O próprio pessoal, às vezes a gente não tem dimensão disso. Daqui a pouco as pessoas que trabalham com ele na mesma empresa vão falar, poxa, né, eu podia, vão vir como convidado, mas daqui a pouco, por que eu não tenho podcast também? Ou daqui a pouco amigos não? Mas eu quero fazer uma pergunta, Vegas. O que a pessoa vai encontrar, o que ela vai aprender nesse curso? Qual é a... O que ela vai aprender? Dá um spoilerzinho. Ó, assim, do início ao fim, por exemplo, o que eu fiz quando eu comecei básico, né? Eu sabia que eu queria fazer um podcast porque eu havia perdido minha mãe lá e meu contexto era o seguinte, eu preciso me alimentar de coisas boas. E daí eu comecei a consumir muito conteúdo de podcast. E ali eu encontrei, na verdade, o primeiro podcast foi do Flow, do Poderosíssimo Ninja, que casualmente ele é Douglas Viegas também. E dele, cara, uma energia, um negócio assim, cara. Ele falando assim, eu falei, caralho, velho, é isso? Botava fora. É isso, cara, é isso. E sabe, e assim, nunca mexe, ele falando assim, ele usando umas colocações muito loucas de falar que o talarico, que é o fura-olho, que ele é o cara mais foda, que ele é o teu melhor amigo, porque ele te livra de uma mulher que não é uma mulher boa, porque se ela te traiu, ela não é uma mulher boa, e de um amigo ruim também. Então esse cara, o talarico, ele é o melhor cara. E daí quando eu ouvi isso, cara, eu falei, cara, eu tenho que fazer um podcast. Parece muito louco isso, muito cara. Sacado. Só que, o que é a moral do negócio? Eu falei, cara, olha só, é uma forma de transmitir a mensagem. O cara tem a forma dele de transmitir essa mensagem, mas essa informação, se pegar na parte do contexto, analisar de uma forma séria, ele tá dizendo, cara, olha só, se livra de pessoas ruins ao teu redor. Tanto um relacionamento afetivo quanto de amizade. Então, cara, se afasta disso. E daí eu falei, cara, o podcast tem esse poder de repente passar essa mensagem para as pessoas e em diversos formatos. Fantástico. Então, me consumindo o podcast de forma produtiva para mim. Aí eu resolvi, cara, então tá. O que eu vou falar? Para quem que eu vou falar? Que podcast eu vou falar de quê? Não é só sentar ali. Tem um formato de um papo de bar, mas não é um papo de bar, é um programa. Então, assim, por mais que eu faça de forma natural, possível, eu falei, cara, o que eu vou falar? Eu decidi que eu ia falar de empreendedorismo, por quê? E no início era só, na minha cabeça era pro cara CLT, porque eu pensei, cara, eu saí do call center lá, onde eu tava lá ferrado, e daí eu comecei a viver do digital. Então eu quero mostrar pros caras que eles podem fazer isso também. E daí era pro cara CLT. E daí, coisas que a gente vai descobrir, e isso vai estar incluso no curso lá, no trajeto. Depois eu entendi que esse cara tava me ouvindo muito pouco, porque talvez ele queira continuar no call center lá, chegar o quinto dia útil, fazer o churrasquinho dele e tá tudo certo. Porque pra ti talvez fosse uma coisa que não tava boa, pra outro seja o cara que almejava, entendeu? E não tem nada de errado nisso. E daí eu comecei a ver, cara, quem é que tá me ouvindo? São os meus amigos empreendedores. Vamos pegar um contexto Maurício aqui, que tá há 20 anos trabalhando com TI, mas de podcast ele não entende nada. Então o meu conhecimento sobre aquilo era extremamente importante para ele. Assim como eu vi amigos, cara, do digital, eles tinham muita dificuldade, não entendiam nada, como se posicionar na rede social. Eu já tinha uma agência ali quando eu comecei o podcast, já tinha mais de 2 anos, aí 9. Falei, cara, já tenho uma bagagem, já faturei X com a agência. Eu falei, cara, tu pode ganhar mais que eu, mas no digital tu não fez R$1, eu já fiz tanto. Então aqui eu sou autoridade. Eu entendi que os caras entendiam isso, não fui nem... Eu comecei a ver, cara, por que os caras com um carro melhor, casa, tão bem... E eles me ouvem tanto sobre as coisas que eu falo, inclusive às vezes do negócio deles, trazendo para uma experiência digital. E eu falei, cara, porque nesse quesito eu tenho uma bagagem que eles não têm. Aí quando eu entendi o poder disso, eu defini, exatamente. Então tá, agora é para empreendedores que não têm o resultado que esperam. E também o CLT, mas eu entendi que era esse cara que estava me escutando. Então isso é muito importante, até essa é uma dica pra ti, eu acho que não sei se eu já tinha te falado isso, mas tem coisas que que tu vai entender durante. Tu vai começar o caminho. Spoiler do curso. O teu objetivo é X. Eu quero falar sobre tecnologia, um exemplo.
Mas no decorrer dos podcasts, tu vai ver que quem tá te assistindo é outro cara, às vezes pode acontecer. Então fala pra esse cara, porque esse cara quer te ouvir. E daí, bom, direciona pra aquilo ali, foi o que eu fiz. Então eu comecei a criar conteúdo pensando nisso. Então o início do curso basicamente fala isso. E hoje é muito laser, né? De acertar os caminhos. E definir primeiro, começa definindo, ó, vou falar para empreendedores, beleza, o que eu fiz daí na forma prática, ó, eu fiz uma lista, falei pro Maurício aplicou, que eu fiz uma lista de pessoas que poderiam se interessar a participar do podcast. Sim. Chamei, alguns disseram que sim, outros disseram que não, já fechei uma agenda de 4, 5 episódios ali, falei, cara, já tem aqui um mês de programa. Beleza, feito isso, agora eu vou procurar o estúdio. Sim. Procurei o estúdio, aí comecei a ver o que eu preciso ter nesse estúdio. Eles já gravam alguma coisa, como é que é? Valores. De fato. Fui visitar. Os atalhos, né? Ele é um universo, dá pra ver que o podcast é um universo muito grande, né? Mas ele precisa de uma condução. Ele é novo, ele já é amplo, né? Sim. Mas ele precisa de condução. Pessoal, eu vou aproveitar a chegada do Nicolas aqui, tá? E também o Rafa já me deu um toque aqui, acho que nós vamos, né, nós vamos fazer aqui uma surpresa aqui no nosso episódio, né? E enfim, então vamos ver aí o que o Rafa tá aprontando para nós. Vamos ver o que vai acontecer. Opa! Rafa aberto. Agora sim. Ah! Você nessa data agora foi querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra você. Isso aí não dá pra pagar. Já foi. Felicidades, muitos anos de vida. Rolei. Então, olha aí, Felipe. Que Filipode, hein? Sensacional Filipode, hoje, né? Então, né, o Viegas aqui já falou bastante do curso. Surpresa, Ronei, né, aniversariante. Surpresa, tá, vou passar a palavra para tuas considerações finais aí. Cara, somente assim, agradecer pela vida, agradecer por eu não ter desistido de encontrar pessoas que pudessem me trazer realmente a satisfação de ter uma empresa e de viver disso que eu já vivo há 45 anos. Então, parabéns para todos nós. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Filipode. Ronei, muito obrigado. Viegas, sem palavras. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo. Uhul.